Estamos aqui com a professora Roxane Rojo, conversando sobre multiletramentos e sobre a pedagogia dos multiletramentos. Roxane, nós gostaríamos de saber agora como a escola pode incorporar o trabalho com os multiletramentos no seu cotidiano. Bem, Cris, eu acho que há dois aspectos que a gente tem que pensar, né, e que se desdobram em muitos outros. Um aspecto é a questão do currículo, né, de como é que eu junto um currículo que foi forjado para o letramento da letra, leitura e produção de textos escritos, né, com esse novo funcionamento dos letramentos, sobretudo nos dispositivos digitais, né, que é um funcionamento que implica que se trabalhe os multiletramentos também, né? Então eu teria que repensar a questão do currículo, tanto na direção de como é que eu junto as culturas locais do alunado, daqueles meus alunos, com a cultura valorizada que a escola quer abordar, né? E como é que eu junto também a questão da leitura e da produção, sobretudo, né? Das diferentes linguagens, né? Nos textos que circulam, por exemplo, em ambientes digitais, mas também na televisão, etc. Tem um autor que eu gosto muito, que é um autor americano, lá de Palo Alto, que é o Lem, que é um senhorzinho já está aposentado, e ele pesquisa sobretudo ensino de ciências, né, e novas tecnologias. E ele fala o seguinte, ele fala, tanto faz se a mídia é voz ou vídeo, diagrama ou texto. O que importa é saber como criar significação da maneira como os nativos, né, como os alunos que já mexem com isso, editam vídeo, produzem beats para fazer raps, etc., o fazem, né? Então, quer dizer, eu tenho novas ferramentas de leitura e produção que eu teria que estar explorando, né? E, portanto, eu teria que ter tecnologia em sala de aula, um currículo revisitado e tudo mais. Mas isso é muito ambicioso e é, digamos, um projeto escrevendo o futuro, né? Agora, a segunda questão é a questão de que isso também implica mudança, não só no currículo, no material didático, nos dispositivos, mas também numa pedagogia, né? Não é possível fazer isso de maneira transmissiva, né? Até porque muitas vezes os alunos sabem mais disso do que o professor, que não tem a menor importância. Disso que eu digo é do uso da ferramenta, do dispositivo, da produção, né? Quando o grupo de Nova Londres, né, esses autores que falam sobre multiletramento e sobre pedagogia dos multiletramentos, fala da pedagogia, eles propunham, né, porque depois eles tiveram muita reação da pedagogia mais tradicional nos Estados Unidos e deram uma bela de uma recuada. Mas propunham, lá em 2000, um diagrama, né, para dizer as coisas que entravam na pedagogia dos multiletramentos. Esse diagrama é um quadradinho aqui, que eu acabei de abrir, e que ele tem 4 quadrantes, tá? Que claro que se interpenetram, tem um símbolo no meio para mostrar que eles se interpenetram, mas que são requisitos, né? O quadrante aqui em cima é o usuário funcional, ou seja, eu tenho que saber operar o dispositivo e os seus programas e apps. Isso é o requisito mínimo. Além disso, é preciso que ele seja criador de sentidos, produtor, portanto, mais do que consumidor, criador de sentidos. Para ser criador de sentidos, ele precisa ser leitor crítico ou analista crítico. Ele precisa analisar criticamente, ler criticamente aquelas coisas que estão disponíveis no digital, né? Para daí ser criador de sentido e, com isso, sentidos que transformem, sentidos modificados, né? É um pouco o nada se cria, tudo se transforma, né? Que é a ideia do remix. Criar a partir do que os outros já fizeram, né? É uma pedagogia completamente diferente que a gente ainda não experimentou, está começando a experimentar. Ou seja, essa pedagogia mais clássica, né, onde o professor é detentor do conhecimento e o aluno é receptor, ela muda muito, né? A ideia é que todos os professores e alunos trabalhem colaborativamente em pedagogias de projeto, né? Que tendem a ser interdisciplinares, né? Eu não vou poder mais ficar dentro daquele objeto exclusivo de língua portuguesa, né?
Era exatamente isso que eu ia te perguntar, que isso que você está dizendo combina com uma pedagogia de projetos. De projetos, e em geral interdisciplinares. Claro que não transdisciplinares envolvendo todas as disciplinas, né? Mas eu posso estar trabalhando com uma ou outra história, geografia, por exemplo, quando entra um mapa interativo, ou um Google Maps, né? Na discussão, eu estou trabalhando forçosamente com matemática e geografia junto, né? Então, interdisciplinar e projetos que têm um objeto muito claro no que diz respeito tanto à tecnologia quanto à leitura escrita, a gênero, etc. Né? E por falar nessa questão dos projetos, a gente também fala muito na escola sobre o aluno ser proficiente em leitura e escrita. Mas uma outra questão se coloca agora, que é como ele é ser proficiente na leitura e na produção desses gêneros que estão aí no ambiente digital. Né? O que a escola pode fazer sobre isso? Então, eu acho que o grande perigo aí é a escola pensar o digital como um tablet de PDFs de escrita, né? Então, basta eu ter o dispositivo lá, que eu vou botar coisas sobretudo escritas e continuar trabalhando, né, com os descritores de leitura escrita para o letramento da letra. Não é disso que eu estou falando aqui, né? Inclusive, a pergunta é um pouco, brincando com vocês, Deus e sua época, porque quando você diz como ser proficiente nos gêneros do ambiente digital, a pergunta é justamente quais, né? Porque meu nome é Legião. Então, vocês vão ter desde meme, GIF, que estão circulando aí no Facebook, nas redes sociais, que são também ambientes digitais para circulação de gêneros, né? Como se comportar em Facebook, por exemplo, em rede de mídia, como se promover e ganhar dinheiro em rede de mídia, que é profissão hoje em dia, né? Por exemplo, no YouTube. Enfim, são letramentos muito variados, né? Como produzir um remix, um AMV, um Photoshop, uma arte digital, um poema visual, um cyberpoema, enfim, né? Os gêneros são legião. E a questão é, cada um deles vai envolver, não vou falar em capacidade, não vou falar em competência, não vou falar em alfabetismo, não vou falar em habilidade, né? Vai envolver práticas e procedimentos técnicos funcionais específicos, né? Quando eu brinco é Deus e sua época, é Deus e sua época porque é o que a gente está estudando agora. Quando o Lemke diz, o que importa é saber como os nativos o fazem, né? Como é que o MC Bin Laden faz seus raps, como é que um remixer como o Timbufan faz seus remixes, etc. Eu vou ter que ver mesmo como é que isso é produzido, sobretudo, né, para poder ser um leitor crítico daquela produção, né? E é isso que a gente está estudando, né? A gente tem, no meu grupo de estudo, que é eu e meus alunos, basicamente, a moçada, né? Porque sem a moçada a gente não... É o que eu falei, o professor não transmite, eles é que me ensinam, né? Não sou eu que ensino a eles. A gente trabalha colaborativamente na produção do material e na reflexão. A gente tem dividido em áudio, trabalho com áudio, seja música, seja podcast, por exemplo. Viding, que é uma grande categoria, vai desde vídeo promocional empresarial até remixes e AMV e tal. Animação, né? Design, a gente chama de design, porque pode ser animação, pode ser arte digital, pode ser Photoshop, pode ser arquitetura digital. Áudio, vídeo, design, né, que a gente chama uma grande categoria que é design, game, que é um caso à parte, né. Game pode ser um exemplo muito interessante, por exemplo, né, de trabalho, e tem toda uma corrente de game learning defendendo a gamificação dentro da escola, né. Eu acho que é um dos ramos, não é o único. Por exemplo, estava lembrando de um game que foi feito com uma tribo indígena, Kaxinawá, né, para fazer circular os mitos da cultura Kaxinawá. De novo, a multiculturalidade. O que aconteceu? Foi lá um rapaz de vídeo, né, de vídeo, editor de vídeo, um rapaz que era arquiteto, e eles foram fazendo game, né,
que conta, parece um pouco, a estrutura do game é parecida com o Mario Bros, né? O índiozinho vai lá pulando e tal, e pegando as coisinhas e tal, mas que acaba contando o conjunto de mitos fundantes, né, dessa cultura Kaxinawa e dando visibilidade, portanto, aos Kaxinawa, né? Então, o resumo da ópera a gente não sabe muito ainda, né? A gente tem algumas coisas, o povo de multimeio sabe de vídeo, o povo de música sabe de áudio, mas é preciso um grande trabalho transdisciplinar dessas áreas para entender o que acontece na geração. E os gêneros se multiplicam e aparece cada dia um novo, né? Então, como muda o tempo todo tem desafio. Cada professor vai ter que refletir o que ele gostaria de fazer, tudo é possível, mapa interativo, linha do tempo, enfim, a gente trabalhou recentemente com algumas propostas, trabalhamos edição de vídeo, podcast, tudo isso é possível de ser feito desde os pequenininhos, né? Então, cada projeto escolar, de certa maneira, vai ter que escolher, cada projeto de professor, né? Um projeto que traga benefícios também para o letramento da letra, que esse deve ser um critério aí, né? Quais os gêneros do letramento da letra que eu quero trabalhar, qual esfera e que ferramentas mais se prestam a isso, né? Muito bem. Acho que você nos ensinou muito hoje e dentre as muitas contribuições, você nos marcou o quanto esse nosso aluno agora, que sempre deveria ter sido, mas agora ele é e tem de ser protagonista. Então, uma pedagogia do protagonismo. Do protagonismo. Então, queria te agradecer muitíssimo, Roxane. Eu que agradeço, mais uma vez. Manter o nosso convite sempre aberto para você conversar conosco. Eu agradeço muito o convite, você sabe que é sempre um prazer conversar com esse grupo e conversar com os professores, né, do programa, que aí eu tenho oportunidades mais raras. É sempre um prazer estar com esse programa tão pioneiro e que acho que talvez o único programa que atinja o Brasil de maneira continental, né, quase. Obrigada à atenção de vocês também.